por entrega, tá? Sim. Então você tem prazo para entregar. E aí vai depender do tipo de operação que você vai combinar com o cliente, tá? Que é o famoso Incoterm, que é a condição de venda. Tá? Antes de falar até dessa parte financeira, é importante falar da parte da condição de venda, porque elas têm algumas características. Tá? Nós temos 4 modelos de operação. Nós temos o famoso custo e frete, que é o quê? Você vai entregar lá no terminal do cliente do outro lado do mundo. Está incluso, então, você pagar o frete marítimo, pagar as despesas portuárias, pagar as despesas locais de transporte e despacho, e aí você se responsabiliza por toda a operação até a chegada do container lá no cliente. Tá? Isso não quer dizer que você tem que esperar chegar lá para receber. Tá? Então, no Ferroso, os pagamentos são 100% à vista. Tá? Ou através de uma carta de crédito, ou através de uma transferência bancária. O modelo, a forma que ele vai te pagar, você tem que combinar antes. Né? Se ele vai te fazer uma antecipação, e eu sugiro que você sempre cobre uma antecipação. Tá? Sim. Porque você tem o poder da carga, até você entregar o BL para o cliente, você tem o controle da carga. Tá? Então, por exemplo, ele me fez uma antecipação de 40%, eu já mandei as documentações e fotos e ele não me paga. Ele não me paga, ele não me paga, ele não me paga. Você tem o direito de vender a carga para outro. Você vai ter desconto por isso, né? O próximo cliente vai te pagar menos e você ficar com adiantamento para custos operacionais. Tá? Tá. E você tem também a forma, ou seja, depois que você recebe 100%. Tá? E aí você libera o documento de embarque para o cliente, tá? E você manda para o outro lado do mundo via FedEx, porque você já recebeu. Tá? Nas primeiras operações, você tem uma desconfiança no relacionamento comercial, tanto do lado de lá do cara te mandar o dinheiro e você não carregar, como você carregar e o cara não te pagar. Né? Para isso existem as cartas de crédito, que são modelos bancários em que você fecha o acordo, ele emite uma carta de crédito, você recebe no seu banco. Essa carta de crédito você pode fazer uma antecipação de parte dela ou 100%, mas você fica... É como se fosse um cheque especial, né? Depois você tem que pagar, ou o cliente lá vai ter que pagar. E você tem uma série de requisitos que você tem que cumprir de documentação para entregar ao banco, para o banco avaliar, deu tudo certo, libera o dinheiro. Tá? Para o cliente. Sim. Então, mas eu sugiro fazer à vista, né? 100%, sempre à vista. Tá? A única diferença é o seguinte, a carta de crédito, você vai demorar do dia que você embarca até o dia que você recebe, preenchendo todos os requisitos, em média de 40 a 45 dias do dia que você carregou. E do cliente que você vende através de transferência bancária, você vai receber um adiantamento, você vai mostrar a cópia dos documentos para ele que está tudo preenchido como ele pediu, e aí ele vai te mandar a transferência que em 2, 3 dias no máximo vai chegar aí. Tá? Existem alguns casos de que o cara manda o comprovante e que demora 6, 7, 10 dias para o dinheiro chegar na sua conta. Ou seja, o nosso amigo sucateando aí, outro dia me perguntou o que era uma transferência fake. É isso, o cara faz uma transferência, ele faz uma programação do pagamento para você. Essa semana eu recebi de um cliente, com 7 dias já estava atrasado, que ele falou que foi feito, só que ele fez uma programação para pagar no 9º dia. Aí no 10º dia o dinheiro chegou, ou seja, demorou um dia. Né? Sim. O Paulinho da CR Metais lá tá rindo, ele conhece muito bem isso. Com certeza. O pessoal que colocou 500 dias, né? Exatamente. Existe também uma outra situação, que aí, voltando ao Incoterm, né? Isso nós estamos falando do custo e frete, tá? Existe cliente que ele quer comprar via FOB, ou seja, o que é? Free on board. Você paga transporte, você libera a carga, você paga as taxas portuárias, e ele lá vai e te paga, ele paga o frete, é por custo dele, entendeu? Então ele já pega e já te paga logo, porque ele tem o controle do frete. Tá? Então isso é importante
você ter o recebimento rápido, porque depois que embarcou no navio, se é ele que vai pagar o frete, se ele pagar o frete, a carga está liberada para ele. Se ele não te pagou, não tem mais como você ir buscar cobrar e voltar a buscar, né? E aí tem o FAS, que eu opero algumas vezes assim, peço para o cliente só carregar e botar no container e pagar o rodoviário, tá? E existe o famoso Ex-Works fajuto. Por que eu digo fajuto? Porque assim, ou você é exportador, ou você vende para uma empresa de exportação, que é numa trade, ok? Não tem como você ser o exportador e vender Ex-Works. Quando você faz um Ex-Works e eles usam o seu radar, você está transferindo a responsabilidade da sua empresa para uma pessoa lá de fora fazer a operação e contando que ele vai fazer tudo certo e que ele não vai deixar problemas de terminal, de porto e etc. E geralmente ele deixa. Tá? Eu sou totalmente contra essa operação. Eu acho que o melhor modelo é você fazer CFR ou você terceirizar esse serviço para uma empresa nacional, que ela vai se responsabilizar pelo contrato e pela operação. Tá? Beleza. Cara, e como que tu tá vendo aí agora, né? Como que isso impactou a questão dessa pandemia, do Covid aí, e qual que é a perspectiva depois do Covid? Como que a coisa vai, como que o mercado aí de exportação se impactou nisso agora e qual que é a prospecção aí para o futuro, depois disso aí? Bom, eu faço parte de um instituto chamado INESPA, tá? Que é o Instituto Nacional das Empresas Recicladoras de Sucata de Ferro e Aço. Tá? A gente tem uma atuação nacional. A nossa sede é aqui em São Paulo. São Paulo, tá? né? A BRX ela é membro do Instituto Nacional. E eu estou cuidando da cadeira de relacionamentos internacionais dessa empresa. Tá? Por que eu estou te falando isso? Porque é através desses institutos que a gente consegue colher informação e a gente consegue passar informação para o mercado. Tá? Depois da gestão em 2000, nós estamos em 20, eu acho que foi 2018, quando o Clineu e o Rafael assumiram o Instituto, nós fizemos um trabalho de internacionalização do Instituto, e o Instituto hoje ele é membro do BIR, que é o Bureau Internacional de Reciclagem, que ele tem sede em Bruxelas, tá? E a gente tem uma participação bastante efetiva neste Bureau, onde existe um comitê, ele é dividido em comitês, né, de materiais e de regiões. Então nós temos o comitê de ferroso, que fala sobre o mercado ferroso, o bureau de produtos não ferrosos, e a gente tem um comitê latino-americano, tá? E eu faço parte desse comitê latino-americano, e então eu represento o instituto nesse bureau, que é o BIR. O bureau se reúne de 6 em 6 meses em diversos lugares no mundo, tá? Existem várias associações mundiais associadas ao BIA, e diferentemente da associação americana, o bureau ele está preocupado a nível macro e de volume, de dimensões, de direcionamento e de problemas regionais e mundiais voltados ao segmento de reciclagem. Tá? Nós tivemos uma conferência na sexta-feira passada, onde estavam presentes praticamente, eram 33 pessoas, mas estava o presidente do BIAR, o secretário, o presidente do ISRI, o secretário, e 29 associações em volta do mundo, e todo mundo falou a respeito do problema do Covid em cada uma das suas regiões. Tá? O fechamento do mercado mundial, e aí nós estamos falando principalmente do mercado de reciclagem, China, Índia, desculpa, esqueci até do Paquistão, Bangladesh, eles estão praticamente todos fechados. Sim. Tá? Então, impactou mesmo. A Índia, desculpa,
eles foram tão radicais no fechamento que eles, inclusive, fecharam as operações portuárias, fecharam as operações de liberação, de carga, de despacho, e isso está impactando fortemente no mercado indiano. Então, está praticamente fechado. Tá? Agora, houve um problema lá de custo operacional, onde os armadores estão cobrando a detention, que nada mais é armazenagem, o período que você está usando com container. Sim. Então, o governo está se manifestando e pedindo que os armadores não cobrem isso por causa dos impactos financeiros, né? Mas realmente o mercado deu uma parada, nós estamos aqui com algumas empresas, o pessoal inclusive pode até comentar aí embaixo, o pessoal que é dono de empresa de reciclagem, como é que está. As empresas em São Paulo estão praticamente operando com portas fechadas, Sim. com 60% do pessoal de férias, os outros 20% do pessoal que sobrou de escritório trabalhando em home office, e recebendo materiais, principalmente de algumas indústrias que elas não pararam, e ele não pode parar de retirar, porque senão você perde o contrato. Não, né? não tem como, né? Então, assim, está um mercado incerto, a gente não sabe quando volta. Sim. E agora nós vamos pegar entre safra, né? Então, Aí pega assim, entre o que safra. vai acontecer? A gente não sabe nesse momento o que realmente vai acontecer e quando vai voltar ao mercado. Tá? Existem alguns pedidos ainda, o pessoal está cumprindo, alguns contratos antigos o pessoal está carregando, as operações portuárias estão normais, mas novos pedidos até o momento. Eu tenho algumas consultas, mas o preço caiu drasticamente a nível de 30, 40, 50 dólares por tonelada. Então, realmente, o mercado está bem incerto. Bem incerto. Legal. Bom, cara, é assim, a gente vai tentar encerrar agora às 10 horas, né? Bacana. Pra Caramba, já passou longa, uma né? hora, cara. Passou uma hora rapidinho. Como voa. Bom, Tem também não mais para de falar, né? Tem mais pergunta, é um assunto bem vasto, né? É grande, né? Ó, o pessoal no Paraguai está falando, ó. O pessoal no Paraguai está falando que trabalhando de portas fechadas, entendeu? Exatamente. Chittagong está realmente em Bangladesh, está em lockdown, mas eles ainda estão recebendo. Vamos ver, vamos dar uma passadinha rápida. Se você quiser passar aí. E perguntar alguma coisa, a gente faz um bate rapidinho, sabe? Sério Isso, também. isso. Depois nós vamos tomar uma assim. Tem muita coisa, tem muita pergunta aí, gente. Tem bastante. É um assunto Se você quiser pegando, já vai pegando aí, Dinho. Eu vou. O Porto de Chittagong também está fechado. O CR Metais pergunta aqui, né? Bom, é assim, também, gente, vai ficar o contato do Roger aí, pode seguir ele, pode entrar em contato com a gente. Depois, se o pessoal quiser tiver algumas outras dúvidas voltadas, pode me mandar aí no meu Instagram. Eu faço uma live depois também, só para seguir, porque aqui tem uma parte de pós-operação, de documentação. Se o pessoal tiver em dúvida, aí a gente pode fazer uma pesquisa aí e vamos tocando, né? Isso aí, pessoal. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem várias aí, ó. Eu vim aqui, tem umas aqui que perguntaram. O Alen JR, o Alen Júnior aqui, 23 também, perguntou, né, qual que é o impacto, existe exportação de cobre, como tu já falou, a exportação de cobre até tem, mas o mercado interno é muito forte, né? Exatamente. Perguntou aqui quais os melhores países como comprador. Né? Então, tem muita pergunta, tem muita coisa que o pessoal falou, que nem você falou, o mercado interno também é uma coisa que não tá fácil, né? O pessoal fala aqui, né? O Jorge pergunta se existe uma trade internacional. Existem várias, inclusive alguns com representantes no Brasil que fazem isso. Pagam à vista e recebem a prazo lá. Contrato fechado, o que está aqui? Pronto. Aí cancela o carregamento. Então, o Paulinho fez uma pergunta interessante, que os caras fecham e depois cancelam. Sim. Existe, por exemplo, quando você fecha um contrato com uma usina lá, existe uma cláusula de cancelamento se você não entregar de 2% de multa. O brasileiro tem que começar a cobrar dos indianos aqui, viu, Paulo? Isso aí. Sim. Legal. Porque ele botou ali, né? O contrato fechado, já comprou e... Deixa eu ver se tem mais. Exportou e não recebeu. Carga no mar. Coronavírus. Entrega o BL, só que não. Então, o Murilo fez uma pergunta também bastante interessante. Vai depender do cliente que você tem, então qual a seriedade dele, né? Sim. Murilo, mas assim, a gente sabe que existem alguns aqui que eles realmente... Eu tive que renegociar realmente uma carga, porque ela atrasou para sair, atrasou para carregar, e eu tive que dar um desconto para o cara, porque
o que você vai fazer? Você vai perder um cliente, uma usina, porque você atrasou e teve problemas operacionais, eu tive que dar desconto e não foi pouco, tá? Sim. Bom, acho que é isso. Bom, queria agradecer, né, Roger, obrigado pelo teu tempo aí, por tirar esse monte de Imagina, dúvidas obrigado. aí, esclarecer um pouquinho.